Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do 12 ao 22. Amém? Gênesis, capítulo 26. Todos encontraram, irmãos? Amém? Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Mora nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Agora no versículo 12. Isaque semeou naquela terra, no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas, bois, muita gente de serviço, de modo que os filisteus invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de teu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse-lhe Abimeleque: Aparta-te de nós, pois já é muito mais poderoso que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água, e se escavaram nos dias de seu pai. E os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, e por isso o chamou de Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam com ele. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: Agora o Senhor nos deu este lugar, e cresceremos nessa terra. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, esse povo que veio aqui nessa noite, veio aqui não para ouvir o homem, Senhor, mas veio para ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra nessa noite, irmãos, nos fala de obediência, nos fala de uma promessa, e muitas das vezes, pessoas falam que promessas que foram feitas para Israel, os gentios, nós não temos direito nessas promessas. E assim, eu estudando essa palavra, eu vou lá no livro na carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 3, no versículo 29 de Gálatas, ele fala: se sois de Cristo, vocês também são plenamente herdeiros da promessa.
Então, o que eu entendo com isso, irmãos? Todas as promessas que foram feitas a Abraão, todas as promessas que foram feitas a Isaac, todas as promessas que foram feitas a Jacó, a Israel, elas são promessas para a nossa vida também. Então, quando eu estiver falando aqui de Isaac, as promessas que estão sobre a vida de Isaac, as promessas que estão sobre a vida de Isaac, como diz o apóstolo Paulo, se sois de Cristo, também vós sois herdeiros dessas promessas. Se você é de Cristo, você também é herdeiro das promessas que foram feitas a Abraão, que foram feitas a Isaac, que foram feitas a Israel. E a palavra fala que era um tempo de fome, que ocorreu uma fome na terra. Isaac sai ali da sua terra, mas ele obedece à voz de Deus, e Deus fala para ele assim: não vai para o Egito, porque no Egito tinha comida, porque no Egito tinha alimento, mas Deus fala para ele: vai para Gerar, não vai para o Egito. Ele obedece à voz do Senhor, e ali, Deus, para mostrar que era na vida dele, ele ali num tempo de fome, num tempo de crise, num tempo de sequidão, a palavra diz que Isaac, ele planta naquela terra, ele semeia naquela terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é o lugar onde nós estamos, muitas das vezes, talvez fale, é o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu estudo, é a minha casa. Não é o lugar que faz a diferença, é você que tem que fazer a diferença na sua vida, é você que faz a diferença na sua casa, é você que faz a diferença na sua família. Se você é de Cristo, você é herdeiro da promessa, essa promessa está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então você tem que trabalhar e tomar posse dessa promessa que está sobre a sua vida. Isaac, ele semeia num lugar onde que a terra era seca, e a palavra diz que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Você já imaginou isso, irmão? Ele plantou uma semente, e de uma semente ele colheu 100. Quem conhece de terra aqui, hoje eu conheço pouco de terra, e a terra, quando ela não é plantada, quando ela é o primeiro ano que você planta nela, ela dá muito pouco, ela faz os lugares onde é plantado. Por quê? Porque a terra não tem muito nutriente ainda, e você tem que ir ali, a cada ano ali, adubando a terra, colocando ali, fertilizando a terra, colocando nutrientes naquela terra. Quando a terra vai ficando mais velha, ela fica mais produtiva. Agora, quando a terra é nova, ela demora muito até produzir. E a palavra de Deus diz que Isaac, ele plantou no primeiro ano, a semente que ele plantou, ela gerou 100. Por quê, irmãos? Porque Deus o abençoava. É porque Deus que faz crescer. Quando tinha uma contenda na igreja de Corinto, uns falavam, não era a pastora Josiane, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas Paulo fala assim, eu plantei e Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Você faz a sua parte, Deus faz crescer, e Deus faz prosperar, e Deus faz transbordar, numa terra seca, numa terra estéril, numa terra vazia. Assim foi na vida dele, porque era um homem que obedecia a Deus, ele foi obediente a Deus, tanto que ele era obediente a Deus, que Deus prosperou ele naquela terra seca, naquela terra estéril, que os pastores, o rei daquele lugar, eles invejavam Isaac de forma tal, que Isaac ficou tão rico, tão poderoso, tinha tantos bois, tantos servos, tinha tanta coisa, que eles invejaram Isaac e pediram e expulsaram Isaac daquela terra, porque eles não aguentavam ver a prosperidade daquele homem. Mas a prosperidade daquele homem veio através de quê? De sua obediência a Deus, porque ele estava debaixo de uma promessa. Sobre a sua vida é assim também, irmãos. Sobre a sua vida é assim também. Se você plantar, se você regar, Deus vai dar o crescimento. Deus vai fazer diferença, seja em qualquer que seja a área da sua vida. Deus vai fazer prosperar os seus caminhos, Deus vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos, aonde que você tocar, abençoado será. Isso é palavra de Deus, irmãos. A obediência, ela gera bênção,
ela gera bênção, ela traz isso sobre a vida daquele que crê, daquele que entrega a sua vida para Deus. E essas promessas, nós temos que olhar para essas promessas, irmãos, que foram feitas a Abraão, que foram feitas a Isaac, aos patriarcas. Essas promessas são para nós também tomar posse dessas promessas, porque muitas das vezes nós andamos como se nós não tivéssemos uma promessa sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós lutamos, nós pelejamos, e muitas pessoas falam assim: pastor, mas é difícil demais. Mas a promessa não é fácil, tem que passar por um processo, e o processo muitas das vezes é doloroso. Isaac não teve que, mais para frente, quando nós lemos aqui, a palavra fala que ele foi expulso da terra, e quando ele é expulso da terra, ele vai para um vale, o vale de Gerar, e ali era deserto, irmãos. E num deserto, o que há de mais valor num deserto? A água. Naquela época, a água valia muito mais do que ouro, porque nada no deserto sobrevive sem água. E a palavra de Deus diz que Isaac então cava os poços que foram entulhados na época de teu pai. E ali, eles ali no deserto, cavando os poços ali, eles acham a água. A palavra diz que acharam água corrente, água limpa, pastor André, algo de muito valor, porque sem água ninguém sobreviveria naquele lugar. Eu lembrei da palavra do pastor André, que a água no deserto, porque ele pregou aqui que a corça, ela sente o cheiro das águas. E muitas das vezes, outro dia estava muito quente, eu estava tomando a água, e eu pensei nisso, pastor André. E muitas pessoas falam assim: mas a água não tem gosto. A água não tem gosto, mas se você tiver com muita sede, se você estiver num deserto, se for a sua necessidade ali, você pode ter certeza que vai ser a coisa mais gostosa que você vai beber. Eu senti, a água não ela tem gosto, mas é um gosto que você não sabe explicar. É um gosto que supre a sua necessidade. A água tem cheiro, a água tem gosto, e naquela época a água tinha muito valor, como nos dias de hoje, a água também tem muito valor. Você vê que muitos países ficam de olho no Brasil, falam do Brasil, por quê? Porque o Brasil é um celeiro para o mundo. O Brasil é onde que tem a maior bacia de água, tanto em rios, no subsolo. O Brasil é muito rico em água. A água até nos dias de hoje ela vale muito. Então naquela época a água valia demais, ainda mais se você estando num deserto, ainda mais aquilo sendo a sua necessidade, que pode salvar a sua vida. E eles cavaram e saiu daquele poço água corrente. A palavra de Deus diz que aqueles homens, os pastores de Gerar, vendo aquilo, não aceitaram e foram lá e contenderam com os pastores de Isaac. Mas o que Isaac fez? Isaac foi e deixou aquele lugar. Ele não brigou por aquele poço, porque ele sabia que o Deus que ele servia podia dar a ele rios de águas vivas ali. E ali Isaac, os pastores de Isaac vão para outro lugar e cavam outro poço. E os pastores de Gerar vêm e contendem novamente com eles. E Isaac vai e deixa aquele lugar e vai embora procurar outro lugar para ele viver. E ele não contendeu, ele não quis contender, ele não quis brigar, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Muitas pessoas, muitas das vezes, brigam por aquilo que Deus não quer para eles. Isaac entendeu que aquilo ali, que Deus não queria que ele ficasse ali. E sobre a nossa vida hoje é a mesma coisa. Muitas das vezes nós brigamos por aquilo que Deus não quer que nós vivemos, que nós possuímos. Tem pessoas que estão lutando contra Deus quando fazem isso, porque pessoas falam assim: não, isso aqui é meu, Deus que me deu, sendo que não foi Deus que deu para a pessoa, sendo que não foi Deus que abriu essa porta. E muitas pessoas acabam lutando contra Deus quando fazem isso, porque acham que foi Deus.
Quando for de Deus, irmão, você pode ter certeza que não vai ter contenda, que não vai ter briga. Você sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus fala que o primeiro poço, Isaac deu o nome dele de Ezeque, que significa contenda. O segundo, ele deu o nome dele de Sitna, que significa dupla contenda, briga. E o terceiro, aonde a Bíblia fala que ele furou o terceiro poço, e ali saiu águas vivas, correntes de águas, e ninguém contendeu com ele ali. Aí a palavra de Deus diz que fala que Isaac falou que deu o nome daquele poço de Reobote. Por quê? Porque ali o Senhor ia fazer eles crescerem. Porque ali, quando Isaac abriu aquele poço, ele viu que não teve contenda, ele viu que não teve briga, ele viu que o Senhor tinha preparado aquele lugar para ele. E Reobote significa Deus alargou as nossas tendas. Deus vai nos fazer prosperar numa terra de aflição, numa terra seca. Deus tem o melhor para nós. Você entendeu, irmãos? Deus, Ele tem o melhor para você. Mas muitas das vezes nós ficamos olhando aquilo lá atrás que nós perdemos, que contenderam conosco. Ah, pastor, eu fui traído, e daí? Jesus também foi traído. Ele passou por um processo de traição, de humilhação. Tudo passa por um processo, irmãos. Tudo passa por um processo. Isaac poderia ter brigado ali, mas ele teve que passar pelo processo do trabalho de cavar o poço, de desentulhar o poço, para vir outro e tomar sua água. Mas tudo foi um processo para chegar até onde Deus queria. E não sei o que você está passando hoje, o que você passou por essa semana, mas tem coisas, irmãos, que muitas das vezes nós estamos no processo. Talvez você está no processo, você está passando por esse processo, porque se nós não passarmos no processo, nós não vamos alcançar a promessa que Deus tem para a nossa vida. O povo de Deus que estava no deserto, eles olharam a terra e falaram assim: a terra é muito boa, mas tem gigante, tem muito gigante. Eles não quiseram passar por um processo de lutar com os gigantes e acabaram perecendo no deserto. Não entraram na terra prometida. Somente dois, Josué e Calebe, que viram a terra, viram os gigantes, viram o fruto da terra e falaram assim: não, aquela terra é nossa, porque o Senhor vai nos dar aquela terra. Não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor, porque nós não somos capazes nem fortes o bastante de destruir aqueles gigantes para tomar posse da terra, mas Deus que está conosco, Ele vai nos dar a terra, porque Ele nos prometeu. O que Deus te prometeu, irmão, é seu. O que Deus prometeu para a sua família é dela. Então você tem que tomar posse das suas promessas que Deus fez sobre a sua vida a cada dia. Tem muito crente hoje cabisbaixo, tem muito crente hoje derrotado, aonde que deveria estar soltando de alegria, aguardando que as promessas vissem sobre a sua vida. Promessa de Deus, irmãos, é promessa de Deus. Quando Deus fala assim: eu fiz um juramento. Ah, mas Deus, como que Deus jurou? Tinha alguém maior do que Deus? Não, Ele jurou para Ele mesmo, que através de Abraão, e como o apóstolo Paulo disse: se sois de Cristo, sois herdeiros conforme Abraão. Ele fez um juramento que as promessas que iriam cair sobre Abraão, a sua descendência, e seriam benditas todas as famílias da terra. Essa promessa está sobre a sua vida. A sua família, por essa promessa, ela é bendita no Senhor. Talvez lá na sua casa está tudo errado ainda, tem muita coisa faltando para chegar no eixo, mas tenha certeza, promessa de Deus, irmãos, não é promessa de homem, não é promessa de político, é promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é como uma vara de amendoeira. Deus, Ele zela pela sua palavra. Quando Deus diz para o profeta assim: o que vês, profeta Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. É porque eu zelo pela minha palavra. Ele mostrou aquilo para Jeremias, porque a vara de amendoeira era um corretivo na época. A vara de amendoeira, ela produzia um fruto bom na sua época,
Então Deus, ela não mentia. Deus, Ele zela sobre a sua palavra para cumprir a promessa a cada dia sobre a sua vida. Quando você olha para Davi, ele passou por um processo de que Davi estava ali no campo, foi ele levar algo ali para os seus irmãos ali, e ele vê um gigante afrontando o povo. Mais de 40 dias já o gigante afrontava aquele povo ali, o povo ficou sem saber o que fazer, porque o gigante, ele era muito grande, eles ficavam com medo do gigante, e Davi chegou, olhou e viu aquele gigante, e ele viu uma oportunidade, ele sendo pequeno, mas ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele tinha uma promessa que ia se cumprir, e passou por um processo, irmãos, que ele, mesmo sendo ungido rei, ele passou por um processo ali de muitos e muitos anos, até sentar o trono, né, pastor André? Até chegar ao trono e sentar o trono, ele passou por um processo. Então, irmãos, eu não sei, que muitas das vezes, sabe o que acontece? Aquele povo ali, quando eles cavaram aqueles poços, que a palavra de Deus diz que eles tinham entulhado ainda na época de Abraão, pai de Isaac. Isaac vai e desentulha aqueles poços. Não acontece isso na nossa vida também? Você muitas das vezes, você não cava, aí vem outro e quer entulhar aquilo que você está cavando. Aí vem outro e quer entulhar aquilo que você acredita, aquilo que você sonha, os seus sonhos, os seus projetos, eles querem enterrar, o inimigo quer enterrar, mas Deus, Ele te chama nessa noite e te fortalece para cada dia você não deixar de cavar poços. Você sabe por quê, irmãos? A cada dia nós temos que procurar por aquilo que vai nos alimentar, que é a palavra de Deus. Cava poços a cada dia para que a sua fé venha aumentar, cava poços a cada dia para que a sua família venha se voltar a Deus, o seu filho, a sua filha, para que venha a cada dia estar na presença do Senhor. Busque a Deus a cada dia, cave, trabalhe a cada dia, para que o Senhor venha fazer grandes coisas na sua vida. A promessa, irmãos, Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez a promessa a você, mas a promessa nós temos que trabalhar a cada dia, para que a promessa se cumpra sobre a nossa vida. Nós temos que trabalhar a cada dia para que essa promessa venha se cumprir sobre a nossa vida. Se aquele povo não tivesse lutado, eles não tinham alcançado a promessa. Tem que lutar, tem que buscar. Neemias, o profeta, ele queria reconstruir os muros. Deus não pegou aquelas pedras e foi empilhando aquelas pedras para ele, pastora Josiana. Ele teve que pegar, juntar ali pessoas, seus irmãos ali, e construir aquele muro. Mas a palavra de Deus diz que queriam sabotar eles na construção. Você já imaginou, pastor Fábio, você construindo uma casa, aí vai um lá, você põe um tijolo, vai um lá e derruba dois, pastor Ramon? Era assim com Neemias, né, pastor Josiane? Eles queriam sabotar, mas a palavra de Deus diz que ele, com a mão ele construía, e com a outra ele lutava. E é assim hoje que eu vejo na nossa vida também, irmãos, não é diferente. Você que quer servir a Deus, porque tem pessoas que falam assim, não é fácil servir a Deus, realmente não é fácil, tem que lutar, tem que passar pelo estreito, tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que se colocar na brecha, para que a cada dia, irmãos, nós não venhamos entulhar, deixar que os nossos poços venham ser entulhados, para que a cada dia o propósito de Deus, ele venha se cumprir sobre a nossa vida, para que a cada dia nós chegamos mais perto da promessa de Deus. Você sabe por quê? Porque quando nós paramos, quando nós nos prostramos, o que acontece? O tempo da promessa, ele retarda, ele alonga, fica mais longe a sua promessa. Agora, quando mais você busca, quando mais você faz para acontecer, quando mais você vai atrás da sua promessa, ela vai ficando mais perto. E nós temos que buscar a cada dia, para que essa promessa venha se cumprir sobre a nossa vida. Sitna passou, Ezeque passou a contenda, passou as brigas, agora Reobote te espera. Reobote espera o seu povo. O seu lugar, meu irmão, é de bênção. O seu lugar é Reobote.
O seu lugar está à sua espera, porque o Senhor, Ele quer alargar as suas tendas. Ele falou isso para Isaac, irmã Carla, mas o apóstolo Paulo fala que é para nós também. O Senhor quer alargar as suas tendas, irmã Elizabeth. O Senhor quer alargar as suas tendas, meu irmão. Creia nisso, acredite. Deus, Ele quer alargar as suas tendas. Deus, Ele quer fazer você prosperar em lugares que aonde ninguém prospera. Você sabe por quê? Porque a diferença, a palavra de Deus diz que há a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Essa é a diferença. Nós fazemos a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Não é o lugar que nós estamos, aonde nós trabalhamos, a igreja que nós congregamos, aonde nós estudamos, não é o lugar, é você, porque você carrega a promessa de Deus. Você que faz a diferença na sua escola, você que faz a diferença no seu trabalho, você que faz a diferença lá onde você trabalha, onde você mora, você que faz a diferença na sua igreja, porque você carrega a promessa. Creia nisso, irmãos, entenda isso. Há uma promessa sobre a sua vida. E não foi homem que jurou, foi Deus que jurou por si mesmo, que essa promessa, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que antes que houvesse dia, eu era. Olha só que palavra tremenda. Deus, antes que houvesse o dia, antes que você existisse, antes que existisse o mundo, Deus, Ele já era Deus, e Ele é Deus hoje sobre a sua vida, irmãos. Então, coloca isso no seu coração, não ande cabisbaixo, derrotado. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Eu me alegrei muito nessa passagem, pastor André, quando eu vi que o apóstolo Paulo falou isso. Ele falou assim: se sois de Cristo, sois herdeiros das mesmas promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. As promessas estão sobre a sua vida. Eu me alegrei muito, mesmo em momentos difíceis da minha vida, eu lembro dessa promessa, eu olho para essa promessa e eu falo assim: Deus, isso é só um processo que eu estou passando, porque o Reobote está à minha espera. O Senhor está à minha espera para largar minhas tendas, para prosperar os meus caminhos. Deus quer fazer isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Obedeça, seja obediente a Deus. Seja obediente, porque quando nós obedecemos a Deus, as promessas de Deus vão chegando mais perto de nós. Quando o Isaac fala, quando Deus fala assim: e eu prometi a seu pai Abraão, porque ele obedeceu a minha palavra, os meus estatutos, os meus mandamentos. A obediência. Quando Deus falou com Abraão assim: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, em holocausto. É, pastora Josiane? Por que Deus falou o seu único filho? Abraão só tinha Isaac? Abraão só tinha um filho? Não, Abraão tinha 2 filhos, né, pastor André? Mas Deus fala assim, e o Ismael já era mais velho do que Isaac. Abraão assim: me dá o seu filho, o seu único filho, Isaac, e oferece ele em holocausto, porque ele sabia que o coração de Abraão amava também Ismael, mas o coração de Abraão era totalmente de Isaac. Ele amava muito Isaac, mas só que Deus não queria que sacrificasse Isaac. Deus queria provar e ver se realmente o coração de Abraão era totalmente dele. Por isso que Deus fala assim: me dá o seu melhor, aquilo que você tem de melhor. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, sabe? O nosso melhor sentimento, o nosso melhor louvor, a nossa dedicação. É isso que Deus pede de nós, o nosso melhor, porque Ele deu o seu melhor por nós. Deus queria o melhor que tinha no coração de Abraão ali. E Abraão, obedecendo, obediente a Deus, ele vai e faz aquilo que Deus manda. Só que Deus tinha algo maior para ele. Deus tinha algo muito grande para a vida dele. E assim, abençoando Abraão, toda a sua descendência foi abençoada. Você já viu que coisa maravilhosa? Quando você é obediente a Deus, até a 1000ª geração, Deus abençoa a sua geração, os seus familiares. Deus abençoa. Então, a obediência, irmãos, ela traz a bênção. A obediência, irmãos, ela traz
ela encurta o tempo da promessa acontecer sobre a nossa vida. A distância, ela traz esse tempo, ele é diminuído para que a promessa venha se cumprir sobre a nossa vida. E você sabe o que mais acontece? Deus, ele alarga as nossas tendas. Deus, ele prospera a nossa vida. Deus, ele prospera o nosso caminho. Se você for olhar, todos esses homens que foram obedientes a Deus, Abraão, Isaque e Jacó, eles eram homens riquíssimos, eles eram homens que tinham muitas posses, porque a palavra de Deus diz que Deus os abençoava. Amém, irmãos? E Deus quer fazer isso sobre a sua vida também, te abençoar de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, porque você carrega a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.